Que Mulher é Essa? Um podcast para mulheres de todas as idades. Um novo ponto de encontro feminino para trocar, aprender e se conectar. Meu nome é Alessandra Feltro, sou nutricionista especialista em saúde feminina. Mas antes de começarmos o bate-papo de hoje, eu quero agradecer aos meus patrocinadores. A Moving, que é o nosso suplemento proteico, que faz parte de todos os meus dias, e também a Lolita Moda Feminina, que sempre me veste. Obrigada por estarem comigo e me ajudarem a tirar esse projeto que eu tanto amo do papel. E já aproveito para pedir para você que está aqui comigo deixar um like aqui nesse vídeo para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Hoje a gente vai bater um papo com uma queridíssima amiga nutricionista, Marina Gorga. Obrigada, Mar, por Muito estar comigo nesse projeto. Muito prazer. Numa é um semana prazer estar aqui e é uma forma da gente se encontrar também, né? Sim, sim. E numa semana tão intensa, gente, porque ela tá com mudança de clínica, mudança de vida, novo ciclo, porque vai casar em breve. Que delícia poder contar com você. E hoje a gente vai falar sobre emagrecimento saudável. Como que a gente consegue alcançar esse emagrecimento de forma saudável? Porque a gente vê muita loucura por aí, né, Mar? Muita loucura. Eu acho que há tantos anos, né? A gente trabalha com isso, a gente vive isso, entra ano, sai ano e as loucuras continuam, né? Parece que a busca pela magia continua. Continua, exatamente. Parece que as pessoas ainda buscam uma fórmula mágica e, de fato, no fundo ela existe. Ela só não é tão mágica assim, né? Exato. Mas existe uma forma de estar mais magro, emagrecer, ser saudável, ser longevo e manter. Mas ela não é a pílula mágica. Não é uma pílula mágica. E quando a gente fala sobre pílula, é sobre o efeito imediato. Perfeito. Né? E o processo de emagrecimento, ele não acontece de imediato. É um processo, é uma jornada. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes um pouquinho da sua história. Pode ser? Claro. Então, vamos lá. Meu nome é Marina Gorga, eu sou nutricionista, formada há 12 anos. Eu trabalho com consultório, atendo aqui em São Paulo, e na minha própria clínica, né, que estamos em expansão. Então, temos várias especialidades dentro da clínica. Eu trabalho com a nutrição funcional, trabalho principalmente com doenças autoimunes, doenças inflamatórias, doenças crônicas, e também a gente nunca desassocia a parte de performance e também a parte estética, né? Mesmo trabalhando com a parte de patologias, a gente não desassocia, né? O sentir-se bem, o estar com a autoestima em dia, né? Então, eu tenho pós-graduação em fitoterapia, pós-graduação em homeostase metabólica, em nutrição esportiva, por mais que eu não atue mais com essa frente, eu também tenho a pós-graduação, e em nutrição clínica funcional, que é o que a gente mais, né, aplica no nosso dia a dia. Olha, eu vou fazer uma correção nesse currículo da Marina, que ela falou assim, eu não atuo mais na nutrição esportiva. Você atua, né? Mas porque quem chega no seu consultório nunca quer um objetivo só. Apenas, né? Quando fala sobre o tratamento de uma doença autoimune, por exemplo, a atividade física é importante. Então, você vai conseguir orientar esse paciente nessa frente. Né? Associar estratégias. Então, esse currículo maravilhoso, essa competência que você adquire a cada dia só traz benefícios para todos que têm acesso a você, né? Que bom. Vamos começar o nosso bate-papo? Claro. Seguinte, eu quero começar com uma frase que muitas pessoas acreditam ser verdadeira. Ser magro é ser saudável. Maravilhoso. Não, né? Eu acho que ainda existe, né, muito essa ideia de que a magreza é sinônimo de saúde, né? E mesmo até pegando o gancho do esporte, né? Quando a gente pega atletas de alta performance, associa-se sempre com saúde, mas eles podem ser saudáveis ou não, né? Exatamente. Tudo vai depender de como é que foi feita aquela estratégia, como é que ele chegou ali, como é que tá toda a parte de estresse oxidativo, né? De radicais livres, de articulações. Na parte do emagrecimento também. Como que chegou naquele emagrecimento, né? O quão rápido foi, ou as custas de que ele aconteceu, né? Como é que tá a composição corporal? Foi feita atividade física ou não? Como é que tá essa parte de densidade óssea, musculatura, né?
Porque a gente sabe que existe um termo não muito legal, mas o falso magro, né? O falso magro, ele é uma pessoa leve, mas que com uma composição corporal ruim, que para longevidade vai ser muito ruim, né? Exato. Então, não ter massa muscular é muito ruim para a parte metabólica como um todo. Então, não. Tem muito magro não saudável, muito magro com triglicérides alto, tem muito... Com a parte metabólica e não física, né? A parte metabólica muito comprometida, mesmo as pessoas mais magras. Mas, a gente falou aqui, então magro não é sinônimo de ser saudável. Mas o processo de emagrecimento, ele pode ser saudável e trazer benefícios à saúde, certo? Com certeza, absoluta. E quando a gente fala em estratégias para emagrecimento de forma saudável, o que vem, assim... O que vem mais rápido assim na sua mente que a gente, como profissional de saúde, não poderia abrir mão nessa jornada? Pode parecer óbvio, talvez, para algumas pessoas, mas o que vem na minha cabeça imediatamente é reaprender a comer comida. As pessoas, elas estão muito acostumadas com industrializados, com pacotinhos, com barrinha, com biscoitinho, com... muitos inhos, né? Muitos ultraprocessados, com alta densidade energética, baixa densidade nutricional. Então, o ser humano, ele de fato desaprendeu a comer comida. Tanto é que os nossos pacientes, eles se assustam, às vezes, com o volume de comida no prato, no processo de emagrecimento. Mas é tudo isso. É 120 gramas de batata. Isso é uma colher de sopa de farinha, sabe? Em equivalente de carboidrato. Então, seria... ensinar aquele paciente a comer comida de verdade. Eu acho que esse é o principal ponto, porque a gente tem muito ainda, né, enraizado na cabeça das pessoas aqueles shakes, né? Lembra? Teve uma moda de shake, aí tinha como fazer um monte de combinação de não sei o que, nananã, e aí trocava o almoço por shake, ou trocava o jantar por shake, se você queria emagrecer mais rápido, duas vezes. Isso tem nome e sobrenome, né? Mas a gente não vai falar que não. Não precisa falar. Não precisa ou falar. Sopa, dieta da sopa, dieta da lua, dieta da melancia, enfim. Então, tudo isso, alguns até mais saudáveis do que outros, né? Mas foge do que é ser sustentável. Exato. Ninguém vai viver comendo melancia ou sopa ou shake pro resto da vida. Como é que aquilo vai ser longevo, né? Então, não vai. Não vai, exatamente. E sobre... uma frase também antiga e que com certeza ao longo desses 12 anos de atendimento clínico você já escutou. Um paciente que chega no seu consultório e quer emagrecer e diz: eu como pouco, mas eu não emagreço. O que significa essa frase na prática? Bom, eu acho que é exatamente esse consumo de alimentos ultraprocessados e alimentos de... como é que... tempo de prateleira, né? Sim, com muito tempo tempo de prateleira. Por quê? Porque eles vão ser secos, normalmente. E quanto mais tempo de prateleira, menos saudável é. No geral, é exatamente isso. Lógico, tem algumas exceções, né? Mas, por exemplo, frutas secas, elas vão ter um tempo maior de durabilidade do que uma fresca, exatamente por ter perdido água. Mas ela também é mais concentrada em caloria. Ninguém fica sobrepeso comendo uva passa, tá? Não. Mas os alimentos ultraprocessados e refinados, industrializados, eles são secos. Então, existe uma alta densidade energética. O que é isso? Muita caloria em pouco volume. Sim. Então, de fato, a pessoa come às vezes pouco, mas ela come um pastelzinho, ela come uma farofa, ela come uma bolachinha daquelas salgadinhas que vem no pacotinho, ou uma bolacha recheada. É muito pouco volume. Mas nunca atinge a saciedade, porque não chega em proteína. E aí o nosso corpo não tem sinalização de saciedade. E passa das calorias. Mas o volume mesmo é bem pouquinho. E aí, aproveitando esse gancho de densidade nutricional, se sim ou não, dessas opções que as pessoas fazem, né, do pouco volume diante de alimentos ultraprocessados, né, em decorrência do dia a dia, da correria do dia, o que seria a estratégia ideal para essas pessoas que têm uma vida corrida, mas que não querem mais ficar aí acessando esses pacotinhos da vida, né? Só os salgadinhos.
que teria de forma prática? Porque eu acho que também, assim, né, o mundo ideal seria comermos comida todas as refeições. Só que a gente tem hoje, né, através da tecnologia, algo muito precioso. Alguns alimentos chegam até o nosso dia a dia, até a nossa casa, minimamente processados e que vão nos ajudar a preparar certas refeições, como um café da manhã um pouco mais prático ou um lanche da tarde um pouco mais prático. O que poderia... quais alimentos poderiam fazer parte desses 2 momentos, por exemplo, do dia, onde o dia a dia é muito corrido, mas com uma boa densidade nutricional e ainda falando com alimentos minimamente processados? Perfeito. E é muito legal isso que você trouxe de a diferença entre ultraprocessado e minimamente processados, né? E ainda assim existem alimentos industrializados, produtos alimentícios industrializados que são saudáveis. Se a gente for colocar como exemplo, a gente tem, inclusive o Brasil tá bombando e maravilhoso, assim, nadando de braçada no que se diz respeito a suplementos naturais, super. Clean label, super naturais mesmo, com adoçantes naturais, corantes naturais e tal. Então, a gente consegue nesse sentido, né? Eu sempre falo para os pacientes, né? Tudo não terás. Ou você não vai ter tempo, ou você não vai ter produto muito barato, ou você não... Então, alguma coisa vai ter que investir, ou tempo, ou energia, ou a parte financeira e tal. Ou logística, né? Então, a gente tem hoje, graças à tecnologia, suplementos, né? Então, principalmente para atingir densidade proteica, que seria mais difícil. Então, a gente tem módulos proteicos de colágeno, de whey protein, de proteína vegana, de beef protein, né? Tem muitas opções, muitas opções. Para proteína de semente de abóbora, proteína de muitas fontes. E também algumas formas de conservação que não dependem de adição de químicas, né? Então, o avácuo, por exemplo, né? O avácuo a gente consegue ter ali... existe uma marca que entrega o queijo a vácuo, mussarela de búfala a vácuo. Então, não tem conservante. Mas aquilo vai durar, tanto na bolsa, né, na mochila, quanto na geladeira, enfim, não precisa ir tanto no mercado, né? Então, fazer um leite vegetal. O leite vegetal, quando a gente compra, ele foi feito através de uma tecnologia, né, que não tem contato com oxigênio, que está em um ambiente controlado, de temperatura, de micro-organismos e tal. Então, ele vai durar aberto muito mais tempo do que, e fechado nem se fala, né, do que a gente fizesse em casa. Porque aí vai passar no liquidificador, vai passar no nosso pano, vai passar na nossa mão. Então, de fato, vai ter mais contato. Então, esse sentido. Então, um shake com leite vegetal, uma proteína, uma fruta congelada. Não precisa ser fresco, né? O congelado, ele não perde nutrientes. Sim. Algumas barras de proteína também para o lanche da tarde, ou castanhas, frutas, né? Então, a fruta já vem embalada naturalmente. Naturalmente. Esses queijinhos, ovinho de codorna, a gente consegue deixar um tempo fora também, né? Que ele também é pequenininho. Então, a gente consegue explorar nesse sentido. E eu acho que o principal seria logística, se organizar. Se planejar, né? Se planejar. Quando a gente fala de emagrecimento saudável, a gente não pode desassociar o planejamento. É fundamental, porque senão a gente fica muito à mercê do que tem ali agora, né? Tipo, só tem isso, vai isso mesmo, né? Exatamente, é o que tem. E normalmente o que tem vai ser sempre uma bobeirinha, né? Nunca vai ter assim, a não ser que eu brinco, né? Eu falo, gente, se você não for alérgico a ovo, como eu, ovo vai ter em todo lugar. Você vai Menos aqui, na nossa recepção aqui do podcast, nós temos um brigadeiro de inhame, cacau e tâmaras, e o nosso bolo é vegano, tudo por conta da minha amiga Paula, que faz toda essa gestão do nosso podcast. Olha lá. No final do nosso podcast, nós vamos ali para você experimentar. Quero um brigadeiro. Porque como a Marina, né? Então, a Marina descobriu essa intolerância a ovo. Eu tenho intolerância à clara. Então, assim, ninguém vai fazer algum bolo com gema. Só eu lá em casa. Né? Então, essas opções na rua de bolo, realmente a gente fica... É muito difícil, porque o ovo, ele traz ali uma estrutura melhor para o bolo, né? Apesar de ter receitas incríveis, como a minha de banana. Você já fez meu bolo de banana sem ovo? Depois eu te passo a receita. Eu quero. Vegano, que a gente consegue ter em casa. Mas se a gente começa a falar de intolerâncias alimentares, aí o negócio começa a ficar um pouco mais restrito, né? E aí exige ainda mais essa
planejamento, como Sim, você falou. Porque aí exato. exige ainda mais, né? Você estar preparado Exato. para não cair ou na besteira ou em algo que vai te fazer mal, vai te Exato, inflamar, vai exato. diminuir tua qualidade de vida mesmo, Exato, né? exato. E quando a gente fala sobre alimentos minimamente processados, eu quero até complementar o que você trouxe aqui. Quando a gente fala sobre suplementos em pó proteico, né? Eles são grandes aliados no processo de emagrecimento, principalmente quando a gente fala do papel da proteína como um elemento sacetogênico, né? Oferecendo mais saciedade para o dia. Então, a gente ter essa proteína de manhã, se você tem um momento do seu dia mais corrido pela manhã, você fazer como a Marina trouxe, um shake com proteína, um leite vegetal, se quiser incrementar um pouquinho mais, coloca uma tahine, por exemplo, uma fruta. Se você está no climatério, na menopausa, coloca uma farinha de linhaça ali, bate tudo, porque aí fica um shake, pelo menos com uma alta densidade nutricional e não calórica. Mas tem uma frase que eu discordo. Descasque mais e desembale menos. Você não vai brigar comigo, né? Não. Sabe por quê? Até Sabe porque por eu quê? consumo algo embalado todos os dias de manhã. Mas eu acho que é sobre isso, né? Fica uma frase muito generalista, sendo que o nosso café da manhã, o iogurte, você teve que desembalar, o leite você teve que abrir de alguma forma, um leite vegetal ou um leite de vaca mesmo, a aveia que você vai colocar para fazer um toast, para colocar na sua fruta, você teve que desembalar. Então, tomar cuidado com essas frases muito simples, levando a nutrição para algo muito simplista, e não é sobre isso. É sobre você conseguir utilizar o que nós temos de industrializados do bem para poder fazer aí o melhor pelas suas refeições e para a sua saúde, né, Marina? Perfeito, é isso. E assim, o minimamente processado é aquilo que você reconhece os ingredientes, né? Também, eu acho que isso é um ponto ótimo. Você consegue identificar os ingredientes, você lê o rótulo e aquilo faz sentido para você. Você já ouviu aquilo ou você enxerga, né? Então, mesmo frutas vermelhas congeladas, ela tá num pacote? Sim. Né? Então, vai desembalar. Você vai ter que desembalar de alguma forma. Né? Veio de alguma, tem uma marca, ela tem um nome, ela tem uma marca, então aquilo é industrializado, só que aquilo foi colocado ali, né? Minimamente processado. Minimamente processado. Ou alguns, até existe, né? Hoje em dia, alguns biscoitinhos, algumas coisas para adultos, para criança e tudo mais, que de fato são os ingredientes incríveis. São excelentes, mas de fato tem mais do que 5 ingredientes, porque daí isso eu também não concordo, porque eles falam, se tiver mais que 5 ingredientes, corta. Também discordo. Quanto maior número, quanto mais ingredientes na lista de ingredientes, pior é o produto. Isso não é certo, porque se você enriquece esse produto de vitaminas, de minerais e de ingredientes bons, qual o problema? Exato. Tem até um produto... Posso falar da Pura Vida? Pode. Tem até um produto que é da Pura Vida, aquele One Protein. One Nutrition, proteína vegana com frutas. Gente, tem várias frutas. É uma lista imensa, mas se você for ler, aquilo ali Você reconhece tudo. Impecável, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso, a aderência é excelente. Eu passo para os meus pacientes, pro meu marido, eles amam. Eu falo, ai, amém, tá comendo brócolis, sabe? Brócolis, cenoura, tomate, tem tudo ali. É incrível esse produto. Eu quero até aproveitar para esclarecer para todo mundo que está aqui sobre as opções de proteínas que nós temos. A Marina trouxe a opção do One Nutrition, que é uma proteína vegetal. Então, ali eu tenho um mix de proteína de ervilha e proteína de arroz, mais frutas e vegetais. Então, a gente tem ali uma refeição praticamente, né? É claro que não será um substituto do seu almoço ou jantar de forma frequente, mas poderá fazer parte em dias corridos, em um momento ou outro poderá fazer parte. E também quando a gente fala de proteínas, né, o colágeno é uma proteína de origem animal, o whey protein é uma proteína de origem animal. E sobre essa composição do nosso dia entre o reino vegetal e o reino animal, é bacana a gente fazer aí um equilíbrio. E rotacionar essas proteínas ao longo do dia. Então, em momentos você come um whey, em momentos você come uma proteína vegetal que você goste ou experimentou em algum momento e gostou, o One Nutrition fica aqui como uma opção, tá, gente? É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. A gente falou, então, sobre... Como pouco, não emagreço. E agora eu quero saber sobre um corpo inflamado. Emagrece ou não emagrece?
Nossa, é duro, viu? Vou falar que o primeiro passo para o emagrecimento é desinflamar, né? E o termo desinflamar acabou se tornando um pouco batido, né? Batido demais. E infelizmente até pende um pouco pro charlatanismo, porque as pessoas elas generalizaram, de tornaram tão simplista aquilo, só que a inflamação crônica de baixo grau é o que adoece, é o que mata e é o que faz com que o nosso metabolismo trave, né? Sim. A gente precisa de um corpo desinflamado para que o corpo gaste a sua energia, para que ele recrute todos os seus processos enzimáticos e nutrientes voltados para processo de detoxificação, para geração de ATP, para oxidar a gordura que você está movimentando através da restrição calórica, da atividade física, para aquilo oxidar e virar energia. Então, você ter mais energia, você ter mais disposição para fazer um treino de força. Boa. Então, assim, um corpo inflamado, ele é cansado, tem um humor mais deprimido, né? Tem uma pele menos viçosa, um cabelo... meu cabelo tá caindo muito. Não tá certo. Não é adequado. Uma anemia, uma deficiência de zinco, de selênio, atrapalha a tireoide. Sim. Então, não vai produzir tão bem os hormônios tiroidianos. Não vai converter tão bem. Uma vitamina A, hipovitaminose A, nem capta iodo pra tireoide fazer o hormônio tiroidiano. Então, eu tenho problema de tireoide. Mas você come bem? Você minimamente... Como é que é a tua alimentação? Então, é claro que pode emagrecer. Não vou falar que não. Mas é o como vai emagrecer. Perfeito. Às custas de quê? E também como será essa composição corporal. E o que você está perdendo. Porque quando a gente fala de emagrecimento, é muito importante a gente reforçar, e eu acredito que muitos dos ouvintes que estão aqui conosco já devem ter ouvido falar, mas é bom reforçar. Emagrecer não é perder peso, é perder gordura. Perfeito. O sinônimo de emagrecimento é perder gordura, né? E não peso na balança. Então, quando a gente fala sobre um corpo inflamado em um processo de emagrecimento, ele pode perder peso, mas será que está perdendo de forma eficiente gordura ou, por enquanto, utiliza a proteína como fonte de energia, porque a gordura fica difícil de ser metabolizada diante da inflamação que está ali pré-existente, né? Um corpo inflamado, eu falo muito para as minhas alunas sobre estresse. A gente pensa que estresse é só boleto para pagar, preocupação se é filho, não sei o quê. Estresse, existe o estresse emocional, mental, que de fato é agenda, é trabalho, é boleto, é tudo o quê. Mas a gente também tem o estresse metabólico e o estresse físico. O estresse físico, a gente tem a privação de sono, atividade física exagerada, né? E o estresse metabólico é, de fato, um organismo inflamado, um organismo, uma resistência insulínica, né, uma pré-diabetes, um excesso de ácido úrico, uma oxidação do perfil lipídico, com LDL, tudo isso é um estresse para o corpo. Sim. E o corpo não sabe a diferença de um boleto, de uma pré-diabetes ou de um urso. Ele tudo não é sabe, estresse. tudo é estresse. E o estresse cronicamente, a gente sabe que piora a resistência insulínica, aumenta a adiposidade central, né, gordura mais no centro, na cavidade abdominal, e aumenta o catabolismo, que é a perda de massa muscular. Então, o corpo estressado não emagrece bem, do jeito que você falou, né? Só que ele pode perder massa. Ele então, perde ele até peso, perde né? peso, mas ele vai ficando flácido, vai ficando mais fraco. Sim. E aí, quando a gente fala sobre alguns macronutrientes no emagrecimento, eu quero começar com o mais polêmico, sobre os carboidratos. Vilão ou mocinho no processo de emagrecimento? Olha, se eu precisar falar um só, porque na nutrição tudo depende, né? Tudo depende. Mas se eu tivesse que escolher um, eu falaria que é mocinho. Por quê? Vou justificar. Porque o carboidrato, na quantidade certa, adequada, só que a quantidade adequada que as pessoas acham que é muito mais do que a gente precisa, né? Porque a gente passa o dia sentado, basicamente, a gente faz 1 hora de atividade física por dia, se muito. Então, a gente precisa de bem menos energia do que a gente acha que a gente precisa. Mas o carboidrato, na quantidade certa, adequada, ele faz com que a gente tenha força para treinar. A gente aumenta a performance. Um treino mais forte, um treino bem feito, ele gasta mais caloria. Perfeito. Ele rompe mais fibra muscular, ele gera mais hipertrofia. Agora,
se eu pudesse escolher só um, agora tem o depende, né? Se a pessoa, ela tá ali já com pré-diabetes, já com resistência insulínica, né? Já tem um quadro onde o carboidrato já foi consumido em demasia, né? Ou já tem um contexto ali de uma SOP. Aí, de fato, a gente faz uma dieta com uma carga glicêmica, né? Uma quantidade de carboidrato menor, reduzida. E traz saciedade através de outros nutrientes que são mais sacietógenos, né? Como a proteína. E também a gordura traz bastante saciedade, mas ela é mais calórica, né? Sim. E, Marina, como que a gente poderia orientar os nossos ouvintes nas escolhas desses carboidratos ao longo do dia, por exemplo? Primeiro de tudo, a gente pensar que no emagrecimento a gente já vai ter que fazer uma restrição calórica. Então, eu falei hoje para uma paciente isso, alimentos mais volumosos, né? Então, se você pensar numa farofa, a quantidade é muito pequenininha, ela é muito sequinha. Você vai precisar de muito pouco. Agora, se pensar numa abóbora, ou numa batata inglesa, ou numa cenoura, né? Você pode comer bastante, o volume é grande. Né? Se você pensar numa abacaxi, mamão, morango, né? Você tem um volume muito grande. Então, eu falaria, preferir alimentos frescos, né? Do que, por exemplo, chips ou frutas secas e tudo mais. E o horário para estes alimentos, fonte de carboidrato, como, por exemplo, as frutas e as raízes, mais perto do treino. Ou se a pessoa dorme muito mal, tende a ter insônia, mais perto do período noturno. Por incrível que pareça, né? Porque ainda tem o conceito de que carboidrato após as 6 horas vira gordura, né? Virou 6 e 1, não pode mais. Então, eu gosto de colocar carboidrato à noite. A maioria dos meus pacientes treina de manhã, cedo. Então, é uma boa estratégia. E perto do treino, logo antes ou logo depois, né? Sim. São momentos interessantes de colocar o carboidrato. Agora, não vou treinar ou não treino. Você já vai comer carboidrato embutido na sua vida. Não precisa ficar pensando muito nele. Legumes e verduras já tem carboidrato. Pouco, claro, mas tem, né? As frutas também são fontes de carboidrato. Então, a gente não precisa, obrigatoriamente, de uma dieta que vai ter aveia, que vai ter mel, que vai ter tapioca, que vai ter arroz. Pode, mas não precisa. Porque o volume desses alimentos vai ser pequenininho, né? E talvez não compense. Hoje até falei para uma paciente, ela tava falando, eu não sei o que fazer com essa tapioca que você colocou aqui. Daí eu falei assim, tá escrito do lado, né? Que eu pus crepioca do lado. Dela, porque senão eu vou fazer, vai dar um canapé. Vai dar um tiquinho, uma colher de sopa. Daí você tem que pôr um ovinho de codorna em cima. Mas, de fato, não era pra fazer um disquinho, né? Era pra fazer uma crepiocazinha. 15 gramas de tapioca dá mais ou menos uns 120, 150, talvez, de abóbora. Então, olha a diferença de volume, né? Então, ela fala, então eu prefiro nem comer. Eu falei, então, tudo bem, vamos pensar em outro alimento. Você sabe que essa estratégia da tapioca é muito interessante, tapioca e crepioca, né? Porque as pessoas que já chegam habituadas em comer uma tapioca pela manhã, se você tira, elas sentem muito. Então, quando você diminui a quantidade de tapioca e oferece a crepioca, que você precisa usar uma colher de sopa apenas, né, para poder fazer com os ovos, a pessoa entende que ela está ainda com o mesmo ingrediente. Então, olha como a saúde mental também deve ser valorizada no processo de emagrecimento e nas estratégias que nós oferecemos para os nossos pacientes, né? Ela entende que a tapioca pode, que está tudo bem, mas é a quantidade que está sendo manipulada. Porque para fazer, de fato, uma tapioca, você não vai usar menos que 60 gramas de tapioca. Para fazer um disco razoável, né? E aí a gente está falando de 300 calorias. Só a tapioca, sem falar a fruta que poderia estar no seu café, sem falar os ovos que poderia. Então, a crepioca é uma estratégia durante o processo de emagrecimento para que aquele alimento que a pessoa está acostumada esteja ali presente, né? E um outro ponto também importante que eu quero também ressaltar, Má, você trouxe sobre o carboidrato no período noturno. Eu acho importante a gente reforçar a qualidade e a quantidade desse carboidrato no período noturno. Eu também acho super válido esse carboidrato no período noturno. É claro que a gente sempre vai reforçar também e orientar os nossos pacientes do momento desse consumo. Então, quanto mais tarde, né? Não é 11h30 quanto mais da noite. tarde, né, 9 horas, a gente tem uma diminuição aí na sensibilidade à insulina, no metabolismo da glicose. Isso é fisiológico. É comigo, com a Marina, com você que nos escuta. Então, qualquer pessoa tem uma
um metabolismo de glicose, uma sensibilidade à insulina prejudicada, menor, aí depois das 7 horas da noite. Então, quando a gente fala de carboidrato no período noturno, o ideal, o melhor dos mundos, seria esse carboidrato ali entre 7 até 8 horas, mas pensando sempre em quantidade e qualidade desse carboidrato naquele momento noturno. Porque é o que a Marina trouxe. Quando a pessoa treina muito cedo, ela pode, dependendo do tipo de treino, da intensidade, né, e o quanto tempo ela vai treinar, ela pode ir até em jejum, porque ela comeu esse carboidrato à noite. Porque o pré-treino, quando a gente fala, é sempre o que você fez 24 horas antes. E não significa um pré-treino imediato. Se você acorda muito cedo e não tem tempo e faz um bom treino, porque aí é outra coisa, né? Identificar se faz de fato um bom treino. Você pode usar as estratégias do dia anterior para performar bem nesse treino também, né? Então, o quanto, o como, né? E você até falou do carboidrato à noite, mas o ideal é que a gente jante cedo, independente se vai ter carboidrato ou não. Antecipar o jantar, né? Exatamente. Então, no máximo, até 8 horas da noite seria o ideal. Mas, realmente, 6 horas da tarde, né? Da noite, 6h30, 7 horas, seria perfeito. Perfeito. Você sabe que eu consegui melhorar o meu horário do jantar com o nascimento da Pietra. Então, na hora que ela faz o jantar dela, 6h30, eu estou jantando. Então, isso para casa fica uma harmonia, porque eu estou à mesa, ela também, então isso ajudou muito. Mas, de fato, mesmo tendo esse conhecimento que até 7 horas, eu ia no limite das 7, eu ia ali 7, 7h30, mas é porque você adequa o seu dia, né? Então, eu deixava um pouquinho mais tarde. Estou super bem, mas 6h30, é maravilhoso, porque aí, como o dia também começa muito cedo em casa, eu consigo 7 horas da manhã tomar o café, porque eu sempre adiava um pouquinho o café, porque eu gosto do meu jejum de 12 horas aí ali. Embala o almoço, e aí acaba ficando tudo perto, enfim, foi maravilhoso. Eu sei, gente, que para muitas pessoas, nós sabemos, né? Que é difícil realmente, né? Um jantar às 6h30. Mas se você consegue fazer essa administração, é uma boa estratégia aí para longevidade, para emagrecimento, para ganho muscular, para um sono adequado. É muito interessante. Melhora a qualidade do sono, inclusive, né? Você deixa o seu corpo durante o sono trabalhar no que ele tem que trabalhar, né? Em fazer detoxificação, em fazer ali a limpeza, né, das células, autofagia de células, e fazer replicação de DNA, e guardar informações, organizar informações, toda essa parte enzimática também. E aí você vai lá e coloca um brigadeiro de panela às 11 da noite. Você atrapalha a performance do teu corpo, né? Exato. Então, de fato, jantar mais cedo. Você sabe que eu, há muitos anos já, mas eu tinha vergonha de falar antes, é engraçado, né? Eu almoço 11, 11h30. Muito cedo mesmo, né? Muito cedo. Lá na minha terra ia falando, você almoça com as galinhas. Almoça com as galinhas. Mas a minha agenda é organizada para isso, né? Então, assim, ali 11h30 já consigo almoçar. Então, 11h30 horário de almoço. E eu não gosto de comer de manhã, não tenho apetite de comer de manhã, desde que eu descobri a alergia ao ovo, assim. Ai, não quero fazer esse café da manhã. Então, eu só coloco algo ali, mais uma proteína, um colágeno, alguma coisa assim, um leite vegetal. E aí, eu tenho fome às 11h30, consigo almoçar. E manter também essa parte do jejum de 12 horas, né? Porque eu quebro o jejum, né, ali às 6 e pouco, e janto cedo também, eu consigo. Então, eu moro pertinho do consultório, termino 6 e pouco. E vai no máximo 6h30, 7 horas. 7h30 eu já tô assim, nossa, eu tô jantando tarde. E você sabe que isso para a vida social é horrível, mas a gente vai dando um jeitinho. Eu já não tenho vida social de dia de semana mesmo, de fim de semana, se tá muito tarde, eu almoço às vezes antes. O pessoal vai almoçar, gente, de sábado, 2, 3 da tarde. Eu tô fazendo meu lanche da tarde. Eu já tô fazendo. Então, realmente, pra vida social não é muito bom, mas pra longevidade é ótimo. É ótimo. Pão francês em estratégia de emagrecimento, pode?
Pode. Ó, eu também falo muito isso. Pode tudo, gente. Pode Nutella, pode doce de leite, pode tudo. Tudo pode. A gente vai adequar a quantidade e vai adequar para quem e quanto. Eu acho que esse é o mais importante. Para quem com o quê? e quando, perdão, né? E com o quê? Porque se a gente pensar em pão, pão com geleia. Inclusive, eu tenho uma paciente que Açúcar ela mais comia açúcar. pão com geleia e suco de laranja no café da manhã e um café preto com açúcar. Não dá. Falei, não dá. Ela tá com alterações de exame, tudo. Eu falei, ó, chegou a hora de a gente entender que é açúcar com açúcar com açúcar com açúcar. Uhum. O pão, né, carboidrato vai virar açúcar, a geleia, carboidrato vai virar açúcar. Então, assim, o pão sozinho, ele vai trazer o quê? Uns 20 gramas de carboidrato, umas 80, 100 calorias ali. Se a gente pensar em enriquecê-lo, né? Então, colocar ovos, colocar um frango desfiado. Aí, a gente pode até, dependendo se for uma refeição, colocar uma cenoura ralada, né? Colocar um alface, uma rúcula. Aí, a gente vai trazendo. Se a pessoa não tem essa sensibilidade ao trigo, se ela não tem a intolerância ao glúten não celíaco, se ela não é celíaca, que a gente tem várias nuances do glúten, tá? Exatamente. Do trigo, não é só doença celíaca. Mas se a pessoa digere bem, cai bem, aquilo funciona para ela, ela não tem, como se diz, predisposições ali, ou condições que façam a gente querer tirar o glúten do dia dela, ok, ela estará consumindo algo menos nutritivo. Sim. Então, eu sempre falo, tudo que você coloca que é menos nutritivo, você está ocupando o lugar de algo mais nutritivo. Então, uma batata, uma quinoa, um inhame, uma banana, uma manga é mais nutritivo do que o pão. Sim, super. Mas ele entra numa fonte de carboidrato. Tá tudo bem. O ideal é que a pessoa entenda que eles estão no mesmo grupo. E caminhe sozinho, né? Então, tudo bem, não tinha arroz aqui, ou não tinha uma lentilha, mas tem o pão, faz a vez do carboidrato. Exatamente, perfeito. Sobre alguns alimentos que poderiam ajudar no processo de emagrecimento, pensando em reduzir o apetite. 2, principalmente, né? Proteínas, no geral. Sim. E fibras, né? As fibras não caem bem para muitas pessoas, né? São mais fermentativas e tudo mais. Mas quando a gente pensa em modulação de microbiota, a gente pensa em sinalização também de saciedade. Então, uma microbiota saudável que vai receber verduras e legumes, que vai receber fibras, né? Solúveis e insolúveis, ela é uma microbiota que vai ser rica em micro-organismos produtores de butirato, por exemplo, né? Então, vai trazer alimento para essas células intestinais e para outras bactérias benéficas que sinalizam saciedade, que fazem sinalização, por exemplo, do hormônio das canetinhas, né? Que é o GLP-1. Né? Então, não ter um intestino saudável também impacta na saciedade. Então, fibras, porque não apenas pelo volume, né, aquele pratão de salada, aquele pratão de vegetais, mas também pela modulação de microbiota. Perfeito. E proteína, né? Proteína é o que mais gera saciedade, né? Verdade. Eu sei que é o mais caro também, né? Então, se a gente pensar a nível populacional, fica mais difícil, né? Usar essa orientação geral. Mas é o que mais traz saciedade. O corpo, ele chega na saciedade dele quando a gente atinge o aporte de aminoácidos no final do dia ali. Então, comer sem proteína, você vai extrapolar a caloria. O corpo, ele nunca vai entender que ele chegou onde ele tinha que chegar. Então, é tentar reforçar pro cérebro, proteína. Eu vi um meme esses dias que era assim, ó, a vida do adulto para 30 a mais é gastar metade do dia pensando em proteínas. Pelo menos em 4 momentos do dia tem que usar eu proteína. comi proteína? Quanto de proteína? Tinha proteína nessa refeição? Então, basicamente isso. A gente, para tudo, né? Para nossa massa muscular esquelética, para a pele, né? Para todas as renovações de tecido. Então, não só para beleza, né? Mas também para longevidade. Tá ótimo. E sobre chegar à noite com muita fome, o que tá errado?
Nossa, pode estar tanta coisa errada. Mas... Chega à noite e tem um apetite de leão. O que significa isso? Ó, eu na prática clínica vejo muito que as pessoas elas comem de menos ao longo do dia. No trabalho, elas estão na correria, né? Então, às vezes, entra numa reunião, entra na outra, não se organiza, não leva nada para o trabalho. De fato, a gente consegue, quando está muito concentrado, não comer, passa, né? Só que aí chega no fim da tarde, à noite, baixa a adrenalina, a gente baixa o cortisol e o corpo sente aquela restrição toda, né? E aí vem uma fome avassaladora. A pessoa não consegue esperar o jantar, ela já começa a beliscar na geladeira antes de tá montando o prato, já tá beliscando, tá começando a fazer a comida. Então, a meu ver, o que eu mais vejo é isso. A pessoa, ela acorda, vai treinar em jejum, aí depois ela come uma banana, come uma fruta, sai correndo de casa. Aí almoça uma salada, um frango, os que estão querendo emagrecer. Alface com frango seco, né? E aí passa a tarde inteira também sem comer. Então, teve uma ingesta ali de 20% das calorias do dia. Pouca, aí chega à noite, o corpo vai precisar do resto, né? Mas o que você diria que é essa fome maluca no fim do dia? Não, é o mesmo entendimento que você, na prática clínica, que eu observo é que as pessoas comem de menos. Negligenciam duas principais refeições, que para mim é o café da manhã e o lanche da tarde. O café da manhã é um grande modulador do apetite e da saciedade. Então, a gente ter ali uma composição no café da manhã mais robusto de proteínas ajuda muito nesse controle do apetite e saciedade ao longo do dia. Eu diria que o café da manhã, de longe, é a principal refeição quando a gente fala sobre o processo de emagrecimento, principalmente para as pessoas que têm essa fome noturna muito constante. Precisa começar o dia bem para que isso seja regulado e tudo entre no eixo, né, na verdade. Existia um jargão, né? Existia um café da manhã como um rei, almoço como um príncipe, jantar como um mendigo, né? Exatamente. Que é simular o ciclo fisiológico mesmo, circadiano. Então, até os protocolos de jejum, a gente se adapta mais e parece ser mais fácil fazer acordado, exatamente porque a gente está ocupado, né? Trabalhando, não sei o quê. Mas o ideal mesmo seria pular o jantar. E aí fazer um café da manhã mais nutritivo, mais robusto. E aqui o café da manhã a gente não está falando sobre nenhum horário específico, né? É sobre ter uma refeição pela manhã. Então pode ser às 7, pode ser às 8 ou às 9. Então é começar o seu dia com uma boa refeição. Sobre o café da manhã, né, ser o momento do rei, o almoço príncipe e o jantar o mendigo, acho que isso caiu por terra também diante de jejum intermitente, mas na prática é o que faria mais sentido hoje. É claro que o café da manhã também não pode ser uma refeição riquíssima em carboidratos, com uma carga glicêmica altíssima, porque não é essa sinalização que a gente quer logo pela manhã. Mas pensando, né, em proteínas distribuídas, proteína a mais no café da manhã, e ter essa refeição como um grande modulador do seu dia, nesse processo de emagrecimento e no processo de longevidade, também é uma boa estratégia, é o que a gente vê nos estudos e na prática clínica. Sobre estratégias e dietas para o emagrecimento, o que a ciência diz? A ciência diz que todas as dietas funcionam da mesma forma. Então, assim, a dieta, ela vai depender da aderência, né? Para ter resultado. Então, uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, uma dieta com carboidratos, né? Normoglicídica ali, elas funcionam da mesma forma se houve aderência daquele grupo, né? Então, não existe diferença entre os grupos. O que a gente vê, o que eu vejo no consultório tem muitos pacientes que se adaptam muito bem à dieta low carb, e a low carb não é no carb, né? A gente tem carboidratos, mas de fato é uma quantidade reduzida versus ao que as pessoas estão acostumadas a comer, porque a gente vai sinalizar muito a saciedade através das gorduras e do aporte proteico, né? Mas se a gente fizer uma dieta equilibrada, e aí não é desequilibrada em carboidratos, uma dieta equilibrada com carboidratos, ou uma dieta low carb, ou uma dieta cetogênica, no curto período de tempo, a gente vai ter uma perda de peso maior na cetogênica e na low carb, porque diminui o glicogênio muscular,
e aí diminuiu a água também. No médio prazo, eu vejo, de fato, a cetogênica já começar a ter desistência, a pessoa já vai desistindo, final de semana ela vai largando e tal. Só que ela perdeu medo da gordura e não tem medo do carboidrato também, né? Então, vira aquele final de semana, acaba bagunçando tudo. E a low carb, ela... Quando a pessoa entende a não ter medo dos carboidratos do bem ali, né? Ela é muito longeva. Então, o que a pessoa se adapta melhor, né? Então, no fim das contas, não existe uma única estratégia. Eu até gosto de revezar, sabe? Então, explorar com o paciente uma estratégia vegana, sabe? Fazer uma semana plant-based, para a pessoa ela ver como ela se comporta, como o corpo dela se sente, diminuir os FODMAPs para ver como é que é a digestão dela. Tem tanto paciente que não come mais alho e cebola. Tanto, e assim, é base da nossa alimentação, né, assim, da cultura brasileira. Só que, de fato, é super fermentativo. E a pessoa fala, nossa, mas não fez diferença. Por quê? Porque a gente tem que ensinar a usar tempero. Alecrim, orégano, manjericão, cúrcuma. As ervas, especiarias. Tudo. A gente só cozinha com alho e cebola, né? A maior parte das pessoas, né? Não a gente. Não a gente. Mas, então... Porque fermenta para aquelas pessoas não ter conhecimento, autoconhecimento, né? Consciência corporal mesmo. Sim, perfeito. Eu falo que não existe a melhor dieta para o emagrecimento. Existe o que é melhor para você e em qual fase desse processo de emagrecimento você se encontra. Você trouxe um exemplo perfeito que a estratégia cetogênica, nos estudos científicos, mostra uma perda significativa, principalmente de gordura abdominal. Mas a aderência não é uma aderência a longo prazo. Então, nós podemos incluir uma estratégia cetogênica como uma das estratégias no processo de emagrecimento e ciclar estratégias, até mesmo para tirar o corpo da zona de conforto. Eu falo que a gente não pode mimar muito as nossas mitocôndrias só com glicose, né, proveniente dos carboidratos. O Desafiar nosso corpo, um pouquinho, né? O nosso corpo precisa aprender a utilizar outras fontes de energia. E é isso que a dieta cetogênica proporciona. Utilizar outras substâncias, que são os corpos cetônicos, como fonte de energia. E aí a gente obter resultados com isso. Mas dieta cetogênica não é estilo de vida. É uma estratégia. E ela precisa ser prescrita por um profissional de saúde. Porque tem muita gente fazendo dieta cetogênica à la americano, ovo, queijo, bacon. Então, assim, tanto os carboidratos, eles devem ser considerados ali em pequena porção, mas as proteínas também. Porque as proteínas também podem virar fonte de energia para o corpo. Então, é sobre aumentar a quantidade de gorduras boas e moderada quantidade de proteína e pequena quantidade de carboidrato. Quem sabe fazer isso? Nós, profissionais de saúde, nutricionistas. E uma coisa até que você, completando a sua pergunta, eu acho que existe sim uma melhor dieta, que aí é cientificamente comprovado. Para qualquer patologia, a gente vai estudar a melhor dieta para diabetes, a melhor dieta para endometriose, mioma, SOP, para hipotireoidismo, para dieta mediterrânea. Então, aí sim existe um consenso. Então, dentro da low carb, dentro da cetogênica, a gente continua podendo estar dentro da dieta mediterrânea. Exato. É exatamente o que eu fiz um programa, Emagreça 3 em 3, agora a gente tem um novo nome para o programa, que é Reset Metabólico, e todo o plano alimentar é baseado no padrão mediterrâneo. Então, a gente tem uma alimentação plant-based baseada no mediterrâneo, uma alimentação low carb, a hiperproteica, a cetogênica, ciclando durante 21 dias, oferecendo sempre o padrão mediterrâneo, porque uma coisa é você fazer uma dieta cetogênica riquíssima em vegetais, em verduras, não vai ser riquíssima em frutas, porque frutas têm carboidratos, uma maior quantidade que os vegetais e os legumes, então precisa ser ali pontuado, né? Então, quantificado adequadamente. Mas o padrão mediterrâneo hoje é o mais estudado e é um consenso realmente que seria uma adesão aí
primeiro, teria uma adesão boa e ofereceria aí um bom aporte nutricional para diferentes condições clínicas, né? Densidade nutricional, porque aí é uma dieta riquíssima em polifenóis, antioxidantes. De fato, aí eu acho que é o único consenso na nutrição, né? Porque tudo depende, mas para fertilidade, dieta mediterrânea, para a parte doenças cardiovasculares, saúde mental, tudo mediterrâneo. Saúde mental, performance cognitiva, depressão, tudo cai na dieta mediterrânea. Exato. Então, realmente, assim, não achar que low carb é tudo igual, cetogênica é tudo igual. Não é. Cetogênica, Atkins, não é cetogênica mediterrânea. A Atkins era baseada em salame, bacon, queijo. Gorduras que não são saudáveis, né? E da onde que vem aquilo, sabe? Aí entra nisso, né? Até o paciente que mora no interior, eu tenho pacientes que tem fazenda e tudo, é outra coisa. Se ele tem ali como fazer o bacon dele e o bacon ali que ele tem na fazenda dele, entra no aporte de gordura daquela refeição. Tá tudo bem. Agora, o bacon que o americano tá lá comprando, sei lá da onde, cheio de e a quantidade sódio, disso também, e é muito, né? É por isso que a gente falou várias vezes aqui em perguntas e esclarecimentos diversos, né? Tudo é o como, quanto e quando. Quando você vai comer, o quanto você vai comer e como você vai comer esses alimentos ao longo do seu dia. Perfeito. Uma pergunta, Marina. Chutou o balde. O que fazer? Olha, eu oriento voltar para a vida normal, tá? Eu oriento voltar para a vida normal, porque corre-se muito risco de entrar naquele ciclo de restrição excessiva, fome, e quando a gente está com fome a gente não responde muito pelos nossos atos, e aí a gente come em excesso de novo, e aí a pessoa tem um sentimento de frustração muito grande, e aí entra essa parte comportamental. Então, frustrou, quer restringir muito porque ela se sentiu incapaz, e aí restringe mais, sente fome, come demais, e aí acaba ficando nesse ciclo sem fim de restrição, compulsão, que talvez essa palavra não seja tão boa, mas é o ciclo da compulsão, né? Que a gente fala restrição, compulsão ou impulsividade, né? Exageros, culpa, e entra de novo no ciclo da restrição. Então, segue o baile, isola, deixa o balde lá, vai buscar aos poucos, não precisa buscar correndo. E beba muita água, porque, de fato, a gente fica mais inchado, né? Exatamente. Eu acho que quando eu te fiz essa pergunta, né, chutou o balde, o que fazer? A gente chutou o balde no excesso de bebida alcoólica ou no excesso de açúcares, e o corpo vai ficar mais inchado. Então, se a gente começa com essa hidratação aí, o dia, se hidratando, já é um ótimo começo. E vida que segue. Claro que a gente pode explorar, e tudo bem, estratégias, alguns chás mais anti-inflamatórios, a gente pode proteger o impacto daquilo, do álcool, por exemplo, né? Favorecer o processo de detox, desinflamar e tal. Mas não precisa viver em função disso, sabe? Exato. Tudo bem, saiu, teve um jantar, teve um evento, chutou o balde, tudo bem, volta, só volta. Se divertiu? Então tá bom. Se divertiu, é isso que, no fundo, né, o comer, ele não é só nutrir-se, né? Ele é social, ele é emocional, né? Sim. Então tem que ter um equilíbrio. Você não pode comer só por prazer, mas você também não pode comer sem prazer. Né? Ou também buscar na comida satisfazer todos os seus problemas emocionais também, né? Porque não vai resolver. Não vai resolver. Você sabe que esses dias eu recebi uma caixinha de pergunta e a seguidora escreveu assim: Ale, você não come doces em festas ou jantares? E eu respondi: não como excessivamente, porque eu prezo tanto pelo meu bem-estar, e de verdade, assim, quando eu olho uma mesa de doces num casamento, por exemplo, há um mês atrás eu fui num casamento lindíssimo, uma mesa de doces maravilhosa, mas não me saliva, Mar. Por quê? Eu penso tanto no meu bem-estar, se eu olho aquilo e falo assim, gente, isso não vai me fazer bem. Eu vou ter desconforto intestinal, você eu vou já ter... sabe o que vai... Exato, eu vou ter um excesso de gases, eu vou ter alteração em diarreia e constipação. Então, assim, eu já sei o que vai... Eu vou acordar cansada, sem disposição, sem energia. Então, eu prezo por isso. E aquilo já me dá um sinal. Eu consigo fazer essas escolhas. É claro que eu não disse, não respondi que eu não como de jeito nenhum. Mas eu não me cedo realmente muito pelos meus hábitos e
Porque eu sinto meu corpo diariamente. E você só consegue sentir porque você está saudável, né? Você consegue sentir o que é viver bem, o que é viver pleno, o que é ter esse conforto, porque você vive saudável. Porque tem muitos pacientes, e você sabe disso, que não sabem que eles não estão bem. Não conseguem né? identificar, Então, assim, né? é lógico que eu como também, só que eu como o que vale a pena, né? Então, assim, aquela mesa, fui em 2 casamentos, esse final de semana passada. E... diferente do que todo mundo acha, fazer prova de docinho de casamento não é legal, tá? Não é gostoso. Você fica assim, você não aguenta mais. Você pega um pedacinho de nada de cada um e aí você passa 3 horas. Não é gostoso. Aí eu cansei, falei, eu não vou mais provar. Eu provei de 3 empresas. Só que aí no casamento tinha 2 que eu escolhi pro meu casamento, que eu sem provar. Eu escolhi sem provar. Aí eu fui lá, peguei os 2, eu sabia quais eram, né? Porque CNPJ, noiva, olha o doce, já sabe de onde é, já sabe o fornecedor, já sabe o preço, já sabe tudo. Aí foi lá, levei lá pro meu noivo, deu uma mordida, falei, nossa, ele é bom, nossa, ainda bem. Ele deu outra mordida, acabou. Foi suficiente. Foi bom pra eu saber que aquilo foi bom. Ali tinha um monte de outros doces. Qual que eu gosto mesmo? Eu gosto do crocante dos sonhos. Ai, gente, eu gosto de brigadeiro. Que aquele que é... Nossa, gente, crocante dos sonhos. Um ouriço. Um ourinho em cima, assim, todo esfarelento. Eu não sei qual que Perfeito, você vai saber. Ah, eu vou saber. Porque a maior percentual dos doces do meu casamento é perfeito. Eu cacei aquele, já tinha acabado. Eu não comi outro, porque eu queria aquele. Então, assim, você tem que comer porque vale a pena, né? Tá tudo bem comer uma massa. E não sem pensar, né? Tá ali e come, as pessoas às vezes nem veem o que comem, na ânsia né? ali, né? E não degusta, não sente o sabor. E é isso. É comer porque vale a pena. Tem que valer a pena. Não vai comer um lanche mais ou menos, uma massa mais ou menos. Vai ser a massa que você mais gosta, da sua mãe, uma lasanha da sua avó, alguma coisa que de fato seja... que compense, né? Aquilo. A gente já está chegando ao fim do nosso podcast. Que delícia. Obrigada por esses momentos aqui com você. Mas eu quero finalizar com uma pergunta que não quer calar, sobre suplementação. Existe realmente alguns suplementos que se destacam no processo de emagrecimento? Sim, eu gosto de suplementos para emagrecimento, mas são várias frentes que a gente trabalha, né? Então, se eu vejo que o paciente ele tá mais ali precisando de fato uma ajuda na sensibilidade à insulina, então a gente consegue explorar mais algo mais voltado para berberina, para quercetina, um cromo, às vezes um vanádio, algo nesse sentido. O paciente precisa mais de um aporte para a ansiedade, a gente vai mais para os adaptógenos, vai para uma Relora, um Cerenzo, uma ashwagandha. Ele precisa de algo mais voltado, de fato, para uma lipólise, talvez, né? Uma termogênese. Daí pode ir para um ácido clorogênico, uma fucoxantina. Então, depende o que ele precisa mais, sabe? Mas não vai ser aquilo que vai fazer o emagrecimento. Aquilo é uma cereja do bolo, coadjuvante, né? Auxílio. Exato. Mas se o paciente não estiver fazendo de fato o que precisa ser feito, aquilo é um auxílio para que ele consiga fazer o que precisa ser feito. Perfeito, perfeito. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada por todo o seu conhecimento, por dividir esse momento aqui no Que Mulher é Essa? Obrigada a todos os ouvintes. Toda quinta-feira, um novo episódio para você no Que Mulher é Essa? Um novo ponto de encontro feminino para trocar, aprender e se conectar. Vem aqui comigo, te espero toda quinta-feira. Um beijo a todos vocês. Beijo, Mar. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.